pessoal! Neste vídeo vamos falar das posições entre duas circunferências. Primeiro, vamos considerar que as equações das circunferências são concentro A1, B1 e concentro A2, B2, igual está escrito no slide. Além disso, nós vamos chamar de D a distância entre os centros da circunferência. Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente tem são quando as circunferências não têm ponto em comum. E aí elas podem ser externas ou exterior. E nesse caso, a gente tem que a distância entre os centros é maior do que a soma entre os raios, que é bem visível nesse desenho aqui. Ainda no caso que as circunferências não têm ponto em comum, a gente tem que elas podem ser interiores não concêntricos, ou seja, uma circunferência é interna a outra, só que os centros não são coincidentes. Nesse caso aqui, a gente tem que a distância entre os centros está entre 0 e o módulo de R1 menos R2. E nesse desenho é claro, porque o R1 é tudo isso, o R2 é tudo isso. Tirando o R1 menos o R2, vai sobrar esse pedaço e esse pedaço. Por isso que está entre e não igual ali. Ainda no caso que não possuem ponto comum, a gente tem quando elas são interiores concêntricas, ou seja, quando os centros são coincidentes. E aí, nesse caso, a distância é 0. Agora, vamos para o segundo caso. No segundo caso, a gente vai pegar quando as circunferências têm um ponto em comum, e nesse caso, a gente pode dividir entre tangentes exteriormente ou externamente, que são quando a distância entre os centros é exatamente o R1 mais o R2. E ainda com um ponto em comum, elas podem ser tangentes inferiormente, que é quando a distância dos centros é R1 menos R2. Notem ainda que nesse segundo caso, ou seja, quando elas são tangentes, ou interiormente ou exteriormente, a gente tem que o centro das duas circunferências e o ponto de tangência são colineares. E por último, a gente tem o caso quando as circunferências possuem dois pontos em comum, ou seja, quando elas são secantes. Nesse caso aqui, a gente tem que a distância entre os centros está entre o módulo de R1 menos R2 e R1 mais R2. Agora, vamos fazer um exercício. Reparem que aqui eu não falei de fórmula, porque como a gente está comparando de distância entre pontos, essa distância a gente já sabe calcular. Então, vamos lá. No primeiro exercício, a gente tem que é para determinar a equação da circunferência lambda de centro C1 tangente exteriormente à circunferência alfa dada por aquilo ali. Nessa questão aqui, eu vou considerar R1 o raio da circunferência lambda, R2 o raio da circunferência alfa. E ainda C1 o centro da lambda, igual já está dado, e C2 o centro da circunferência alfa. E nessa questão a gente não sabe então quem que é o R1, mas a gente sabe que o C1 é 1 e 0 no Y. Já o R2 a gente tem que é raiz dessa parte aqui, então é 2. E o centro da circunferência alfa a gente tem que é 4 e 0, porque não tem nada somado ali no y. E aí, como elas são tangentes exteriormente, a gente tem que a distância de C1 e C2 é igual a R1 mais R2. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 4 menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a R1 mais 2. Então, a gente tem que isso daqui é 4 menos 1 ao quadrado mais 0, fica 3 ao quadrado, tira a raiz, fica 3, então é 3 igual a R1 mais 2. Portanto, a gente tem que R1 é igual a 1. Sabendo R1, a gente determina a equação da circunferência. Então, a gente tem que lambda tem centro 1 e 0, então fica x menos 1 mais y, aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, igual a 1. Então, essa é a equação da circunferência que o exercício pede. Vamos fazer agora mais um exercício. Verificar a posição relativa entre as circunferências lambda e alfa. Igual à questão anterior, vamos identificar primeiro quem que é o centro e quem que é o raio da circunferência lambda e depois da circunferência alfa. Então, a gente tem que de lambda, a gente ganha que o centro é 1 e 0, já que aqui é 1. E não tem nada aqui, então é 0. Então, vou chamar de C lambda ali. E o raio é igual a 1, R lambda. Agora, de alfa, o que que a gente tem? A gente tem que C alfa é 1 e 4. E também que o raio é esse cara aqui. Então, o raio de alfa é igual a 1 também.
E aí, como essa questão só pede para verificar a posição relativa entre as circunferências, vamos calcular então a distância entre as circunferências e vamos comparar com a soma dos raios. Então, a gente tem que a distância de C lambda até C alfa é igual a raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado. Isso tudo aqui, então, vai cancelar e vai ficar 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é o próprio 4. A gente sabe também que R lambda mais R alfa é igual a 2, já que cada um vale 1. Então, o que a gente conseguiu é que a distância de C lambda até C alfa é maior do que R lambda mais R alfa. Portanto, a gente tem que as circunferências são exteriores. E aí, nessa questão, era só isso que a gente tinha que fazer. Então, por esse vídeo é isso, até mais.